De janeiro são dois grandes cariocas que cobiçam o pombo, Rafa. Exatamente, Bruno, Mari, companheiros, o Richarlison é o nome da vez aqui no futebol carioca. Começou o Fla-Flu, o primeiro já valendo para 2025, né? Envolvendo a contratação do Pombo. 27 anos, jogador do Tottenham, contrato longo, mas despertando evidentemente o interesse de clubes do Brasil. Independentemente do desejo do atleta, eu acho que isso vai sempre prevalecer em qualquer tipo de negociação. O que nós temos de elementos em relação aos dois times? O Fluminense conta com um aspecto que ele entende ser favorável. Foi o primeiro clube a procurar pelo Richarlison. O próprio presidente, Mário Bittencourt, na sua coletiva concedida na última segunda-feira, falou explicitamente sobre a conversa que teve com o Pombo e disse que o jogador não negou a possibilidade de voltar ao Fluminense, embora existam outras prioridades na sua carreira, até visando uma permanência dentro do cenário europeu. É o que o Fluminense tem de momento, né? Jogou no clube, tem identidade, gosta do clube, já houve esse contato. O Fluminense tem problemas neste atual estágio para poder barganhar no mercado algum jogador com outro clube que tenha mais poderio financeiro. E no caso o Flamengo tem, e todos nós sabemos que tem. Não há ainda um responsável para poder conduzir as negociações de futebol no Flamengo. A tendência é que seja o português José Boto, que deve acertar para ser o diretor executivo de futebol do Flamengo. Mas enquanto isso não acontece, o clube passa por este processo de transição. Teoricamente, ainda é o Marcos Braz o vice de futebol, mas não é ele quem está tratando dessas sondagens envolvendo o mercado do futebol. O modelo de gestão do Luiz Eduardo Batista, o BAP, que por sinal toma posse hoje à noite na Gávea como novo presidente do Flamengo para o triênio 2025, 2026, 2027, será um modelo profissional. E no futebol haverá um quarteto de profissionais dedicados, especificamente cada um dentro de um setor, a tocar o dia a dia do futebol do clube. Logo mais, nesta sessão solene, o dirigente vai anunciar os seus vice-presidentes. Mas aí o torcedor pode pensar assim, então quem vai ser o novo Marcos Braz? Pouco importa, porque o novo Marcos Braz, ou seja, o novo vice de futebol, não vai tomar as decisões. Será um cargo estatutário que pertence a um corpo obrigatório de dirigentes do próprio clube, mas no dia a dia são os profissionais diretamente com o BAP que vão tomar as decisões envolvendo saídas, chegadas, contratações e também demissões. Mas sim, já tem gente do Flamengo empoderada pelo novo presidente eleito para poder desenvolver esse contato com o jogador. E a proposta para o Tottenham é de 20 milhões de euros, algo em torno de 180 e poucos milhões de reais. É uma proposta que o Tottenham, em princípio, não gostou muito, que é o dobro desse valor. Mas o Flamengo está, sim, no mercado firme e com condições, entende, até pela sua situação financeira, de oferecer uma proposta vantajosa para ter o Pombo. É um Fla-Flu pelo Pombo. O lado sentimental pesa mais. No outro, o lado financeiro é a grande aposta, meus amigos. Boa, Rafa. E ainda parece que tem o Palmeiras de olho também observando essa situação, né? O Palmeiras busca um centroavante, Mari. Agora sim, vamos para a Inglaterra com o João. Tem o Rafa aqui na tela com a versão do lado do Brasil e tem o lado também da Inglaterra. Porque é o negócio seguinte, quando um não quer, dois não negociam. Qual que é a história do Richarlison também, da ótica aí da Inglaterra, João? Bom dia, Mari. Bom dia, Bruno, Marra também, pessoal, Rafa. Claramente, clubes brasileiros interessados no Richarlison, né? E ele admite que teve esse contato de clubes brasileiros, não só esses três que vocês citaram, mas mais de 5 clubes sondaram ele diretamente ou indiretamente. Agora, ele está no Tottenham e... teve uma reunião com o clube, com o presidente, com o técnico, só para sentir como é que está a situação, e o clube deixou muito claro que quer contar com ele. O clube passa por um momento difícil, muito inconsistente com o técnico Ange Postecoglou, sofrendo com muitas lesões. O Richarlison, atualmente contundido, vem sofrendo muito com lesões, né? Nessa temporada ele só participou de 5 jogos, jogou um pouco, ficou fora de novo por um mês, voltou, ficou fora de novo, mas está próximo de voltar, deve voltar no início do ano, e tudo indica, assim, que a informação que a gente tem vindo aqui da Inglaterra, que o Tottenham quer contar com ele, não está interessado em vender nesse momento, e o Richarlison quer tentar dar a volta por cima e voltar a se firmar no Tottenham. O time tem jogadores como o Son, que está ficando mais velho, que não tem jogado muito bem. Timo Werner vem entrado, ganhando espaço, mas também não vem bem, criticado pelo técnico. Então teria espaço ali para o Richarlison voltar a jogar e se firmar na Premier League, que é a principal ambição dele, jogar
na Premier League. Ele agradece, ele gosta de ter essa atenção do Brasil, é claro, seria uma coisa interessante um dia voltar para o Brasil, jogar Flamengo ou Fluminense, o que seja, mas que eu saiba, isso realmente está muito distante, não houve uma oferta oficial. Assim, o que eu entendo é que esses clubes conversam com ele, mas na verdade não chegaram a fazer uma oferta. Ele deixou bem claro que nesse momento não tem essa opção, mas parece ser do interesse dos clubes vazarem essas informações. Fala, não, a gente está tentando o Richarlison, a gente vai talvez trazer o atacante e tal, mas na verdade eu acho que isso está muito mais longe do que parece pela visão aí do Brasil. O nosso companheiro Marcelo Gomes, que fez o lindo documentário sobre a vida do Richarlison, que a gente colaborou também, o Pombo é Gente, que está na Disney Plus no momento, também conseguiu a informação de que o próprio Filipe Luís teria ligado para o Richarlison para conversar com ele sobre isso. Então, assim, existe esse contato, mas a informação que eu tenho aqui da Inglaterra é que muito difícil isso acontecer nesse momento. A gente vai para os números, João. Obrigada pelas informações e trazer também todo esse outro ponto, né, da história, porque também desenha isso que o João tem falado, né, do número de jogos, as lesões que têm atrapalhado essa sequência do Richarlison na temporada. Então, de 35, 31 jogos para 7 em 2024, né, na temporada 24-25. Só um como titular com um gol e uma assistência. Ele até faz e depois lesiona, né, sente ali, sai puxando a perna. No lance do gol. Né? No lance do gol. Tem a matéria no espn.com.br citada pelo João Castelo Branco e assinada pelo Marcelo Gomes, contando bastidores, então, da ligação do Filipe Luís para o Richarlison. Do Mário Bittencourt. Do Mário Bittencourt também, né, porque é da procura, né, e já na semana passada o Marra contava aqui pra gente que o Postecoglou, certo, Marra? Não tem a intenção de negociá-lo e que é uma questão pessoal do Richarlison em ficar na Inglaterra. Ele tem esse desejo, Marra? Tem desejo, né? Está grávido, né? No momento, está feliz com isso, tem o interesse de permanecer. Eu concordo muito com o João, assim, é claro que para os clubes é importante divulgar que é um jogador como o Richarlison. Você não pode pecar por omissão. Uhum. Você vai, assim, ele tem direito de falar não, ele está empregado, trabalhando em outro clube, mas você tem que mostrar para o seu torcedor que você tem interesse num jogador desse tamanho. E eu acho que, sim, se o Flamengo e o Fluminense procuraram, não é nada, como disse o João, né? E como está na matéria do Marcelo, os clubes têm que procurar. No momento, hoje, a resposta que a gente tem é o Richarlison quer ficar, o clube quer que ele fique e o técnico quer que ele fique. Então... Mas é um sinal interessante, ou até curioso, do mercado, quando a gente pega aqui nesse recorte do Richarlison, né? Porque tem algumas coisas que a gente tem que avaliar. Claro que as equipes tentando trazer grandes jogadores, pelo menos numa janela tem um jogador que tenta repatriar, que o jogador já está há muito tempo fora, pega muito pelo coração, não necessariamente só do time que ele torce, mas para trazer de volta. E a gente tem uma Copa do Mundo chegando também, né? Então, alguns jogadores também, o cálculo da carreira, Jailson, ele começa, opa, eu vou para cá, eu vou para lá, mas também pensando na estratégia de estar perto do holofote, né? E tem um Super Mundial também. E tem um Super Mundial. Você acha que tem mais a ver com o Super Mundial, esse movimento? Não, seleção. Você foi muito bem no que você pontuou. Acho que a parte da seleção é que mais pesa. Porque ele não está conseguindo jogar, como a gente falou, está com problema de lesão. Mas aí me pega a parte que o Marra falou. Ele tem um contrato, e o contrato ainda são até 2027. 2027, né, Marra? Ou 26, Eu tenho que ler de novo, mas eu acho que o João citou 2027, né? Ele tem contrato, enfim, é um cara caro, o Tottenham pagou caro, o clube quer que ele fique e o técnico quer que ele fique. Então, eu tô com o João, né, em relação aos clubes estão mostrando aos torcedores que estão procurando um jogador desse calibre, e é uma resposta para a torcida, para o 2025, o nível de reforço, né, que o clube vai querer, porque não consigo ver tanta viabilidade assim para o Richarlison retornar ao Brasil nesse momento, tendo em vista tudo que o Marra falou, enfim, o Marcelo, todos os citados, né, nas matérias. Mas o ponto da seleção que você colocou é bem relevante. É a mesma situação, por exemplo, do Wendel. O Wendel tinha sido convocado pelo Dorival, foi utilizado na lateral esquerda, não está jogando no Porto e vê com bons olhos, por exemplo, retornar ao Brasil. O São Paulo já pegou para tentar, né, esse retorno dele, e é justamente por conta da seleção.
É nítido. É um ponto interessante. De repente, pode ser nessa linha você de ganha na raciocínio briga, que né? você vai conseguindo puxar ele no cabo de guerra. Mas, levantando aqui tudo que o Marra, que o João, enfim, o Marcelo também, eles nos trouxeram, eu não consigo ver o Richarlison retornando agora. Mas existe, Marra, dentro do Tottenham, perspectiva para ele voltar a ter espaço? Existe? Existe. Eu acho que, assim, hoje o Tottenham não trabalha com a imagem do Richarlison sendo o Harry Kane, vai? Que era aquele cara, um líder que fazia gol, que entregava 30 gols por temporada. Eu acho que em algum momento até foi tida essa ideia, passou pela cabeça das pessoas. Só que o Richarlison teve o problema da sequência de contusões. Outros jogadores acabaram cumprindo o papel, né? Especialmente o Son mudando de posição. Agora investimento grande no Solanke. Então, assim, o Richarlison perdeu espaço e perdeu espaço para concorrentes e também para contusões. Mas a gente conhece a história do Richarlison. Eu não acho que ele vai assim, eu perdi o espaço, estou derrotado, vou. Eu acho que ele vai lutar. E hoje o espaço em campo, ele existe para jogar, mas ele não é titular. Hoje ele vai ter que reconquistar. E você pensa assim, ele vai pelos lados do campo. Tá difícil, porque o Kulusevski é um jogador até que não joga todos os jogos, até por uma questão física. Ele não é um rápido, ele é um falso lento. Ou um falso rápido. Sim. É porque quando ele bota para correr, você não ganha dele. Porque ele corre na boa. Então você não conta com ele para esse tipo de agressividade que o Richarlison dá, de velocidade. Em compensação, fisicamente, ele é um espetáculo. Você não consegue dividir com ele. E do outro lado, tem um que é mais rápido que o Richarlison, que é o Brennan Johnson, que esse voa. Então, assim, o Richarlison está numa situação meio... Até na seleção é assim, né? Pelos perdeu lados, na seleção não é um problema, não é? Pelo contrário. Acho que a carência é mesmo a posição do centroavante, onde ele foi bem na Copa. Isso aí. Ele saiu talvez como o grande nome? Ou talvez Acho que o Neymar grande não figura? saiu mal Eu acho também, que né? ele saiu bem na Copa, assim. Ele saiu como uma figura talvez mais popular. Pô, ele fez um golaço Aquele na Copa, golaço, aquela imagem, até né? por conta do Gabriel Jesus, né? A Também. imagem das Copas do Gabriel, né? É que eu acho que teve muito da coisa do carisma dele, porque eu pego como referência minhas amigas que não acompanham. Elas saíram da Copa sabendo quem é o Pombo. Então isso já dá e não de uma forma negativa, e sim de uma forma positiva. Sim. Ainda tem espaço na seleção para o Richarlison e para o Gabriel Jesus? Vocês acham que eles conseguem reconquistar esse espaço? Eu acho que são mais o situações Richarlison do que o diferentes. Jesus. Acho que o Richarlison, ele tem a favor dele, estranho falar isso, né? O fato de não estar jogando. Tá. Então, assim, se ele volta, joga e arrebenta, ele acaba... não, é Ele ainda tem o fator da dúvida a favor dele, é isso? Porque no momento o Gabriel Jesus está perdendo espaço. Tá. E sim, já tem tempo que ele não faz gol. Inclusive, esse movimento de mercado e tudo mais que a gente está falando aqui do Richarlison seria o mais interessante para o Gabriel Jesus, para mim. De voltar. De voltar? Seria mais interessante para o Gabriel Jesus, com todo o respeito do mundo ao futebol do Gabriel Jesus. Mas eu fico em dúvida, o Gabriel Jesus, hoje, ele é o quê? Ele é um ponta direita, ponta esquerda, é um centroavante? Não está sendo tão utilizado assim pelo Arteta, então eu fico nessa... Para mim, esse movimento que a gente está conversando... Seria mais interessante para Gabriel Jesus. Ô Rafa, você estava falando até de uma reestruturação, né, na parte diretiva do Flamengo, mas tem essa questão também das finanças, porque ao mesmo tempo em que a gente fala que o Flamengo está tentando se reequilibrar e que talvez o ano que vem não seja de tanto investimento, a gente fala ou ouve que o Flamengo pode investir 20 milhões de euros na contratação de um jogador. Afinal, tem a grana ou não tem a O grana? Richarlison ainda é mais, que é Libras, né? E são 40, não são 20. Libras, é até mais caro. A conversão joga contra, né? Quem paga em reais. Sim. Essa é uma questão boa, Bruno, e Mari, Marra e Jailson, para a gente poder debater aqui, que é a seguinte: o Flamengo tem um orçamento pré-aprovado pelo Conselho Deliberativo em reunião realizada no mês de outubro de 2024. Só que este orçamento não precisa necessariamente ser cumprido à risca. O Flamengo pode injetar mais dinheiro se entender que é necessário para a montagem de um elenco competitivo em 2025. É consenso entre as pessoas que estão entrando no clube agora que o elenco do Flamengo já é muito forte.
mas que para alguns 2 ou 3 nomes, valeria a pena fazer um investimento mais alto para fazer um impacto importante para a torcida. Fala-se, por exemplo, na volta do Paquetá, que é outro jogador que atua no futebol inglês, né? E qual seria a estratégia? Com 3 nomes importantes, dar uma chacoalhada, retroalimentar a confiança do torcedor, dar mais peças ao Felipe Luiz, e se isso demandar um investimento muito alto, e vai demandar, o Flamengo poderia gastar, por exemplo, algo em torno de 500 milhões de reais para poder contratar 3 jogadores de altíssimo nível técnico, de âmbito global. Se isso acontecer, ao longo de 2025, seria feito um escalonamento para que esse impacto inicial no investimento fosse suavizado. O Flamengo é um clube que tem muitas receitas fixas de marca, de patrocínio, de transmissão de jogos, de sócio-torcedor, e todas essas receitas, elas são suficientes para manter o departamento de futebol saudável, além de iminentes vendas de jogadores da base para o exterior. O Flamengo costuma vender bem 2 ou 3 jogadores da base por temporada. Isso também está dentro de uma previsão orçamentária para 2025. Então, talvez não aconteça do Flamengo buscar muita gente nesta janela, mas algumas ações pontuais que vão demandar um investimento mais alto podem sim ser feitas, até porque o próprio português que está chegando para tocar o futebol do clube vai ter autonomia para fazer a gestão dessa grana. E são jogadores de excelência, sem contar que o Flamengo sabe da necessidade de ter alguém para ocupar a posição do Gabigol. Não só a posição em campo, uma vez que o Flamengo tem o Pedro, que voltará em 2025, espera-se em boas condições de jogo. Mas a posição do ídolo, daquele cara que chama a torcida, daquele cara que toca o coração da garotada. E como vocês estão debatendo aí, me parece que o Richarlison tem bastante desse perfil.